fez certo em fechar com a Forte União. Velho, eu falo isso há bastante tempo, né? Essa questão da Libra, Forte União, foi uma situação claríssima que houve um acerto do Corinthians na gestão Augusto Melo, que é essa questão do grupo econômico. Na verdade, o Corinthians ia para a Brax, só que a Brax não teve a capacidade financeira de sustentar, né? De sustentar financeiramente o pedido que superaria a LFF, ou FFU, nesse caso, né? Agora o Futebol Forte União, né? Então, senão o Corinthians poderia estar em outra mais isolado. E eu acho que o acerto foi perceber que, neste caso, a ida para a FFU foi muito mais acertada do que todo mundo, do que o Andrés, do que o Rosala, do que qualquer um necessariamente tivesse como perspectiva. E, de certa forma, só vemos que houve um acerto absurdo. Então, tá aí a matéria sobre a FFU, Libra, né? Que pode movimentar o futebol brasileiro no próximo bloco, que é 29. 29 já está logo ali, né? Podemos ter a consolidação e quase unificação de blocos econômicos. Mas vamos lá. Libra se despedaça após queda de oferta de banco, caos e Grêmio de saída. A Libra tem sua existência ameaçada tanto por causa do caos interno e da retirada da proposta do Banco Daicoval de empréstimo aos clubes. O Grêmio é o primeiro clube que prepara a saída da entidade e pode migrar para a FFU, Forte Futebol União. O São Paulo e o Santos têm propostas da mesa também para a saída da Libra e ir para a FFU. Ambos precisam de recursos diante de suas crises financeiras, mas o clube do Morumbi, com nova gestão, ainda não se aprofundou na oferta da outra liga. Consultado pelo blog, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que recebeu a proposta, mas que, no momento, permanece na Libra. Pregou o caminho para a Liga Única. A questão é que é isso que eu estou falando, é um bloco, primeiramente, estamos falando de um bloco econômico. Era para ser uma Liga Única, houve a separação, houve a Libra, na verdade era a Libra, e aí virou União, né, que tinham 4 clubes, e tinha outra, a Liga Forte, né, então aí juntaram os dois, mais uns pedacinhos, começaram a juntar, virou o maior bloco econômico e de liga de clubes, né, que é a FFU hoje. A Libra é um pedaço da hegemonia de alguns clubes do futebol brasileiro que estavam sob o guarda-chuva da Rede Globo. Só que o Flamengo implodiu, o próprio grupo, e agora, né, patiu feio o grupo que não tem organização. Olha como são as coisas. A Libra já enfraqueceu em 2025 com a briga interna com o Flamengo. O clube questionou o critério de divisão de direitos de TV como irregular e foi à justiça. O caso está na corte arbitral em uma briga jurídica. Depois disso, a diretoria da Libra se viu diante de um problema aqui no contrato com a Globo por causa da ascensão do Remo, visto que o acordo era falho na possibilidade de novos clubes. A Libra, eu falei para vocês há muito tempo nesse aspecto, a Libra é um catadão de clubes. Só é um acordo com a Globo, só que um acordo mal feito, não há uma liderança específica. Por quê? Porque é muito ego dentro. Você tem a Leila Pereira, você tem o Flamengo lá dentro, muita briga, o São Paulo enfraquecido, o Santos enfraquecido, e outros clubes que não têm essa liderança e organização. O Marcelo Paes, quando estava na FFU, criou um organograma, um condomínio, como eles dizem, muito mais estruturado do que a Libra. A Libra está de longe sendo uma organização catadão. É um catadão, a Libra é isso. Então, assim, só porque tinha a questão do posicionamento financeiro quanto à Rede Globo. E espero, quando a Libra romper definitivamente, né, não venha a Leila Pereira tentar assumir a presidência da FFU, que aí tá de sacanagem. Depois disso, a diretoria da Libra se viu diante de problema, né? Até agora, Silvio Matos e André Sica, executivos da Libra, não resolveram a questão, né, da questão do Remo. E os clubes devem ter que dividir um bolo menor, já que a Globo não indicou uma revisão do contrato para aumento do valor. Quem fez o contrato com a Globo simplesmente fez mal feito. Natural. É um catadão, ninguém sabe o que quer. Em paralelo, o mandato dos 2 diretores da Libra, Júlio Casares, que já é ex-presidente do São Paulo, e o André Rocha, do Red Bull, acabou. E não houve nenhuma eleição. Casares, lembremos, sofreu impeachment. A Libra está sem diretores eleitos, isto é, sem cérebro. E a proposta da Banco Daicoval para antecipar direitos de TV, que era o grande trunfo da diretoria da Libra, caiu. O banco retirou a oferta de compra de 5% dos direitos dos clubes por 15 anos. O Grêmio já tinha aceitado a oferta por cerca de 70 milhões de reais e o São Paulo também caminhava nessa direção. Mas o banco alegou que que errou. Pô, você tem um banco que errou conta. Não errou conta, né? Viu que estava caindo, a casa estava caindo e simplesmente resolveu pular fora.
Essa atitude e a inoperância da Libra irritaram o novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, no curto período à frente do clube. Ele só recebeu contatos da Libra para cobrança de taxa de advogados e a demanda contra o Flamengo, pela qual o clube tem que pagar. Era para defender um modelo de divisão em que o clube tricolor ganha menos do que em uma das formas defendidas pelo Flamengo. Roman passou também a ver pouco sentido em uma Libra em que o clube carioca já não se importava mais com a associação. O acúmulo de problemas levou o clube a avançar na proposta da FFU para se juntar ao condomínio e vender 10% dos direitos por 50 anos. O clube publicou na quarta-feira o edital de reunião para analisar a migração de ligas. Atlético Mineiro e Vitória já tinham migrado para a FFU extraoficialmente, em movimento que ainda terá de ser confirmado após análise do CAD. Na FFU, há negociação com vários clubes para novas adesões, sendo a mais avançada a do Grêmio. Ou seja, já temos Atlético, Vitória e Grêmio. Não vai sobrar ninguém. Acabou a Libra. A Libra simplesmente acabou. Só estamos vendo o restante de times que ainda têm um contrato vantajoso comercialmente. Há outras conversas que andaram, mas outras estão mais frias. Bahia e Red Bull, que tem mais base financeira saudável, ainda não indicaram seus caminhos. Flamengo e Palmeiras já descartaram vender seus direitos futuros e por isso não há possibilidade de adesão à FFU. Certo é que Libra caminha sem rumo, sem cabeças, com um contrato falho, sem reuniões recentes, sem proposta de antecipação. É corrente entre dirigentes as conversas sobre a extinção. Vai extinguir. Vai acabar tendo o Flamengo e o Palmeiras isolados, não juntos, isolados. Eles não vão trabalhar juntos, eles vão trabalhar isolados e o restante num bloco só. Mas ainda não há certeza. O contrato dos clubes com a Globo, vinculado à Libra, é válido até 29 e, portanto, os obrigaria a manter o vínculo formal, a não ser em caso da revisão do acordo. Vale ressaltar, tá? O contrato da Libra, em específico, com a Rede Globo, é passível de rompimento pela Rede Globo. Se entender que não está mais viável a sua execução. Ainda tem essa, né? Então, necessariamente, temos essa condição em que a Libra não existe mais. E aí, respondendo a sua pergunta, o Augusto Melo acertou muito nesse contrato. Aliás, foi muito bem na avaliação, já que o Rosário Santoro e o André Sanches queriam que o Corinthians assinasse de forma mais segura, porque era a Rede Globo de televisão, com a Libra. Então, sim, foi um excelente contrato assinado. Até porque, politicamente, eu lembro muito bem quando o Rosário Santoro chegou ali nas reuniões, ou pelo menos no dito da reunião, que o Corinthians era praticamente um mero coadjuvante nas reuniões. Não tinha peso algum, lembrando que as reuniões já eram antecedentes com o Duílio Monteiro Alves, né, na gestão. Então, nesse aspecto, nem isso eles conseguiram, e é isso. O grande X da questão é que não há muita grita, né? A Libra quebrou, vai quebrar institucionalmente, até porque não tem instituição, né? Não foi constituída com o CEO, com organização, caiu. Então, excelente negócio para o Corinthians. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.